Joe Dispenza mudou a vida em 7 dias. E aí, bora tentar fazer isso também? Bom, eu espero que com esse ensinamento que eu vou trazer hoje aqui para você, você coloque em prática. Faça o teste por 7 dias corridos e depois você retorna aqui nesse vídeo, já deixa ele salvo. Me diga o que aconteceu com você nesses 7 dias. Quero saber como é que estão as suas emoções e o que mudou o hábito da tua vida. Mas antes de você começar a fazer isso, é importante que você assista esse vídeo até o final, porque eu estou trazendo para você aqui uma prática que o Joe Dispenza fez e que mudou a vida dele, né? E alguns pontos que eu coloquei aqui que eu achei muito interessante, o que ele relata, o que ele diz, né? Como ele fez. Tem algumas coisas, gente, algumas sacadas que ele colocou que poucas pessoas fazem e poucas pessoas falam, tá? Vocês podem depois achar isso, tá nos livros dele, vocês podem comprar para ler os livros que estão ali, os ensinamentos, né? Como ele fez, como ele praticou. Bom, ele relatou, né, que para ele, no começo, era muito difícil também, assim como para qualquer ser humano. Ele também acreditava que tudo era com muita luta, com muita dor, que tudo era muito difícil. Ele também tinha crenças limitantes. Então, ele precisou, sim, mudar um hábito para poder fazer outro, tá? Segundo ele, você tem que ter um fingimento consciente. Porém, isso ele dizia que isso não é um fingimento. Isso é apenas uma mudança da tua mente para você poder reprogramar e modificar o teu corpo físico. Ele trabalha muito com a questão da energia. Ele diz que é uma ciência, né, que as pessoas ainda não conhecem, uma ciência, vamos dizer assim, uma ciência oculta. É uma mágica da lei da atração. Gente, tudo que é desconhecido, as pessoas falam que é magia, que é mágico, que é milagre, né? Porque ainda não tem informações tão profundas assim. Mas, será que precisa de tanta comprovação se a própria pessoa é a própria comprovação? Se você chega e conseguiu mudar a sua vida através dos métodos que você aprendeu, que você praticou, isso já não é uma comprovação mais do que verdadeira, né? É só a gente saber colocar em prática. Então, realmente é uma coisa que, como ele sempre fala, né? Falou nesses livros dele. Para ele chegar a isso, não é um método fácil, mas era uma coisa que não é comum, assusta, mas que ao mesmo tempo transforma. Dá medo? Sim, dá medo porque é algo novo, que a tua mente e o teu corpo não estão preparados para isso. Então, precisa realmente mudar uma rotina que tem que ser diária e constante, tá? Mas assim, gente, tudo que ele explicou, que eu vou passar aqui para vocês, em nenhum momento ele falou que ele teve que mudar com relação a dinheiro. Ele mudou os hábitos sem fazer extravagâncias, sem gastar horrores de dinheiro, tá? Nenhum momento ele fala isso. Mas ele fala que ele teve que mudar a postura, o jeito que ele caminhava, como ele ia ter a confiança, por exemplo, para poder fechar um negócio, uma reunião, assinar um contrato, algo desse tipo, ele já ia com aquela postura de confiante. Não é aquelas pessoas que não têm confiança, não têm segurança, geralmente como elas são? Os ombros, o corpo ele responde, tá, gente? O corpo fala. O ombro daquela pessoa é mais caído para frente e a cabeça da pessoa, ela não tem uma cabeça erguida, ela geralmente anda com a cabeça baixa, ela olha meio de lado, ela olha de canto, então assim, é uma pessoa que ela é mais fechada, tá?
Então a postura realmente, ela, para ser rico, para ter aquela riqueza, ele precisou mudar isso aí no dia a dia dele, tá? Então assim, não era, ele diz que não era um fingimento, mas era uma prática que ele fazia como se fosse um ensaio. Gente, parece muito assim um teatro. Você é o artista, você é o personagem. Então, quando você é o personagem, o que que você faz? Você lê aquele roteiro e você tem que decorar aquele roteiro até se tornar um hábito e você falar sem precisar ler, sem já decorou tudo, e você faz repetido aquele repetidamente, várias vezes, várias vezes. Então, é um ensaio mental e corporal. Era isso que ele fazia, que ele praticou pelos 7 dias dele. Mas vamos lá. Tiveram também algumas coisas que ele trabalha muito, né? Ele já fala mais de sentimento. Alguns falam mais só de pensamento, né? Baseado em imagem. Ele não, ele já pega, puxa muito pro lado do sentimento, tá? Da emoção, que ele fala que quando a pessoa se emociona, quando a pessoa vibra, né? Ele fala muito de vibração também, tá? Então vamos respeitar isso aí, né? Porque com ele funcionou. Ele diz que a vibração elevada, os sentimentos, ele conseguia manifestar muito mais rápido. Então vamos lá, o que ele fez? Ele não apenas desejava aquilo que ele queria, mas ele sentia, ele colocava emoção. E qual eram os sentimentos que ele falou que ele colocava mais profundo ali nele? Que era a liberdade, a gratidão e a leveza. Vocês veem que o sentimento que ele colocou não é nada de euforia, né? Que tem que vibrar, que tem que cantarolar, que tem que ficar em êxtase, não. A liberdade do quê? Acredito eu que seria uma liberdade ali financeira, tá? Financeira, de tempo, né? De tudo, porque a pessoa que é livre, tem liberdade, ela pode fazer o que ela quiser. A gratidão, porque quando você é grato, as coisas vêm muito rápido para a sua vida, porque você realmente já sabe que aquilo ali é seu, que você já tem, por isso que você já é grato. E a leveza, por que leveza? Porque ele confia, porque ele sabe que aquilo já é dele, então ele soltou, ele ficou leve, tranquilo, em harmonia com o universo. Esses eram os sentimentos predominantes dele nesses 7 dias. Só que nesses 7 dias foi também um perrengue para ele, porque durante o dia ele oscilava. E é isso aqui que eu quero ensinar para vocês, o que ele fez quando ele tinha essa oscilação, tá? Que ele começava a querer meio que negativar. Mas vou dar continuidade aqui, que eu fiz aqui um mini roteiro para vocês, né? Para mim não me perder, para não deixar nada assim faltando, né? Das sacadas que eu tive quando eu dei uma estudada nos livros do Joe Dispenza, tá, gente? Bom, então vamos lá. O que ele fazia? Bom, ele, antes de levantar da cama, tá? E ele fazia também uma visualizaçãozinha antes de dormir, tá, gente? Mas antes dele sair da cama, ele teria que sair com esse sentimento, né? Fortalecido. Então, qual era o sentimento? Era quando ele visualizava. Ele ficava ali visualizando o que ele queria, tá? E ele pegava essa visualização que ele fazia até ele, tipo, sorrir, ficar bem. Ele se impregnava com as emoções e com a visualização dele. E aí sim, depois que ele terminava essa visualização, ele levantava e ia fazer as coisas dele. E visualizava também antes de dormir. Gente, uma coisa muito simples, só que poucas pessoas praticam, né? Então, durante o dia, o que ele fazia? Ele pegava essa sensação que ele teve na manhã dele e ele colocava isso durante o dia inteiro. Então, quando vinham alguns pensamentos negativos que eram mais do externo, alguma preocupação, ele simplesmente não tinha sentimento para isso. Ele sabia muito bem separar. Por exemplo, se vinha algum sentimento ruim, ele já despertava, mudava a postura, mudava o jeito, fazia umas respirações para entrar no eixo, na linha novamente. E aí ele começava, naquele momento que vinha aqueles pensamentos, né, que não eram bons,
ele lembrava dessa visualização matinal que ele fazia, tá? Para poder sentir o bem-estar de novo. Então, ele colocava novamente as imagens que ele queria na mente dele. Isso é muito interessante, porque muitas das vezes, a gente faz, né, uma meditação linda, maravilhosa. A gente coloca muitas imagens na nossa mente, faz aquela visualização perfeita. A gente sente, a gente se emociona, a gente vibra, enfim. Só que durante o dia acontece um monte de coisa para a gente realmente cair a nossa vibração, a gente achar que não vai dar certo, que isso não vai acontecer, enfim, um monte de coisa negativa. E aí a gente não reforça, a gente não muda, a gente deixa aquele sentimento ruim dominar a gente durante o dia. E aí é aí que de repente, muitas das vezes, a gente bloqueia, gente, o que tem que chegar na gente. Só que ele fazia o contrário, ele foi muito esperto, muito sábio. Toda vez que vinham esses pensamentos predominantes, essas crenças limitantes na mente dele, ele já sabia, né? E fazia essa limpeza dos sentimentos. Colocava as imagens que ele visualizou de manhã novamente na mente dele, respirando, sentindo aquilo ali trazia novamente um bem-estar e voltava a confiança. E detalhe, isso pelos 7 dias, tá? Para ele foi difícil. Por quê? Porque ele falou que quando ele teve mais certeza que estava dando certo as coisas que estavam começando a acontecer, que era uma forma muito sutil, tá? Nesses 7 dias, não era uma coisa assim, ai, nossa, aconteceu, né, muita coisa, extravagância, não. Mas eram coisas sutis, como mensagens, alguém chamando ele para assinar um contrato, uma reunião, coisas que ele falou que eram pequenas, tá? Aí, quando o corpo dele, o físico, começava a querer dar sabe aquela freada, né? Que não vou fazer, não vai dar certo. Quando começava a dar um mal-estar no corpo físico dele, que dá, sabe que a gente fica aquele dia de preguiça, ai, tô cansado. Então, ele sabia que era ali que estava se materializando o desejo dele. Olha que incrível, gente. Esse homem, ele é muito, muito inteligente, muito sábio. Por quê? Porque ele sabia que o corpo dele precisava mudar. Então, aquilo ali para ele era o colapso da função de onda. Porque quando o corpo começava a se sentir mal, era sinal de que dentro do corpo, DNA, células, moléculas, enfim, gente, tudo estava se reprogramando, estava se realinhando. Aí ele falou assim, perfeito, eu estou mudando. Então, quando ele saía, ele já começou, nesses 7 dias, ele já começou a frequentar ambientes, tá, melhores. Ele mesmo sem dinheiro, porque eu falei, ele não falou em dinheiro, mas ele começou a selecionar os lugares que ele ia, que ele frequentava. Os hábitos dele não eram difíceis, eram simples, só que ele começava desde a manhã dele. As mudanças de hábito dele foram pequenas, mas foram um processo. Talvez se tivesse sido muito grande, muito, né, gigante assim, talvez realmente ele não conseguisse. Mas foi no processo curto, apenas em 7 dias, que ele começou a reprogramar e começou a manifestar riqueza para a vida dele, gente. Olha isso, gente. Imagina você anos e anos querendo mudar a tua vida. Imagina mudar em 7 dias. Ele também percebeu, gente, que a visualização não era apenas colocar imagens na mente. Porque para ele, visualização passou a ser um ritual mental muito, muito, extremamente poderoso. Só que essa visualização dele, né, teria que ser assim, com muitos detalhes. E ele se tornava dentro aquilo ali, ele impregnava realmente nele. Então ele falava que ele visualizava, no caso dele, né, que ele estava recebendo mensagens, fechando negócios, assinando contratos. Ele imaginava ele em lugares luxuosos, lugares de rico mesmo. Então a postura dele durante o dia era o quê? De um homem rico, poderoso. Como é que é a postura de um homem poderoso rico? É assim, né? Sei lá como é que é um poderoso rico.
Mas é a postura que ele falava, que era uma pessoa assumir a postura, né? Pessoas de poder, assim. Não sei como é que é. Não sou rica ainda, né? Então não sei. Mas ele fala que é uma postura de pessoas ricas, pessoas luxuosas. Então pesquisa aí no Google, vê a imagem de pessoas ricas aí. Como é que é a postura de uma pessoa rica? Você vai, então, ter que treinar também isso, né? Mudar a postura, tá? E ele percebeu também, pra gente finalizar aqui, tá, o vídeo, que por que ele quis fazer os 7 dias? Só que esses 7 dias foi um ensaio para ele, né? Porque ele falou que apenas um dia era muito pouco. Então ele quis fazer esses 7 dias, só que ele falou que era na constância. Não são apenas 7 dias. É uma coisa que você tem que fazer pro resto da vida. Como se aquilo ali, sabe, você tem que ser você, tem que se tornar você. Você tem que se tornar essa essência. Você tem que se tornar essa energia, virar o jogo e se tornar isso um hábito mesmo. Uma rotina sagrada para quem, né, que é mais místico e gosta dessas palavras sagradas. Então tem que ser uma rotina sagrada, assim, um autocuidado, né? Levado não apenas para o lado racional da coisa, mas também para o lado um pouco mais espiritualizado, sim. Porque quando a gente consegue equilibrar os dois lados, a gente consegue manifestar mais rápido as coisas na nossa vida, tá? Bom, gente, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos o que o Joe Dispenza tentou trazer pra gente aqui, tá? Nesses 7 dias, o que ele fez não é difícil. Vou deixar aqui 2 livros que eu acho que são muito importantes, tá? Para quem quer aprender mais sobre Joe Dispenza, quem quer mais levar isso aí para a vida, vou deixar o link dos 2 livros aqui, onde você pode adquirir, tá? É bem baratinho mesmo. Um deles é muito barato. Eu digo assim que é para bem dizer de graça, né? E se você for em outros lugares ver, de repente você acha até mais barato ainda, pode achar no sebo, encontrar mais, né, mais em conta, enfim. Bom, o primeiro deles que eu vou deixar o link aqui, que tem a ver total com esse vídeo aqui que eu expliquei para você, tá? Que você pode comprar e ler, é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. E o segundo, que não tá muito basicamente nesse livro aqui, mas nesse vídeo aqui, perdão, mas eu acho que você também deveria comprar, né? Ele acho que é muito bom mesmo. Como se tornar sobrenatural. Gente, esse livro é muito profundo, tá? Então, vou deixar o link, tá bem aqui embaixo da descrição do vídeo, se você quiser adquirir, é só acessar o link, tá? E comprar, para você ter mais conhecimento sobre as técnicas e o trabalho do Joe Dispenza, para você poder alavancar e ir ao rumo à sua riqueza, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo vídeo.